Alô, alô, som. Teste, um, dois, três, testando. Descambou, festival multicultural, que acredita na cultura de escambo e na possibilidade interativa de trocas e parcerias que incentivem a economia colaborativa. A primeira edição é financiada pelo edital Profac Mostras e Festivais. Escambo, né? Bonito, né? Oiê, eu sou a Lígia do Céu, né? Sou artista visual, trabalho em diversas linguagens das artes visuais. Acho que a principal é desenho, e aí eu tento expandir o desenho para outras linguagens, como a ilustração, a serigrafia e a tatuagem. E estou participando aqui do Festival Descambou. Eu gostaria muito de estar presente no dia 6, às 2 da tarde, conversar e tal, ao vivo, mas como existe a possibilidade de eu não conseguir, então estou gravando esse vídeo para poder estar mais próxima de vocês. Eu separei para o festival 2 séries de desenhos, né? E uma ilustração avulsa. Então eu vou falar um pouquinho sobre elas. Tem uma série chamada Circuito Relacional. São alguns desenhos feitos de caneta colorida, né? Marcador colorido, em papel sulfite e também algumas monotípias, que é uma técnica onde você faz um entintamento em cima de um vidro, um acetato, uma superfície, coloca o papel por cima, desenha, e aí você pode repetir isso de cores diferentes e tal, e aí vai ficar registrado ali a parte que você mais pressionou ali conforme o desenho. Então, nessa série eu estava tentando elaborar, né, enfim, na minha cabeça, tentar entender, assim, sobre as influências que a gente recebe e que a gente também ocasiona nas pessoas, nos espaços, nas relações, não só nas relações pessoais, né, interpessoais, mas também nelas, mas em outras também, né? Nessa coisa do espaço e do trabalho, por exemplo. Relações familiares, né? Relações culturais, de alguma forma. Então, o como tudo isso, de alguma forma, compõe o que nós somos, né? E o como a gente também faz parte, né? É um circuito, então a gente também faz parte disso, a gente também compõe, é uma alquimia, né? O tempo todo dessas combinações, dessas forças, né? E aí as cores, assim, a diferenciação das cores ali, acho que são formas de deixar um pouco mais explícito esse tipo de fenômeno de alguma forma, né? Então, o que a gente ouve e como a gente absorve o que a gente ouve e aquilo passa a afetar a gente, ou o que a gente não ouve e não vê, mas a gente capta pela nossa sensibilidade de estar no mundo, e vice-versa, assim, né? Enfim, várias possibilidades são colocadas ali, né? De forma individual, mais relacionada com o exterior, ou de forma individual, mais relacionada com o nosso interior, né? Com as nossas subjetividades. Então, o como naquela época eu estava muito pensando sobre a subjetividade, assim, como alcançar algumas coisas mais profundas, assim, e trazê-las
para o desenho, para a arte, né? E como que às vezes elas emergem para a superfície, enfim, é mais ou menos esse o processo, né? E também essa questão que eu falei para vocês, essa coisa mais externa entre as pessoas, né? Entre as coisas, enfim, entre o mundo, né?
a outra série é 1 hora de desenho de observação que eu fiz na oficina Oswald de Andrade. Então, fiquei ali sentada ali na frente, fiquei desenhando o que me chamava a atenção no ambiente por 1 hora. O que mais me chamava a atenção eram as pessoas, então é um desenho de observação das pessoas que estavam sentando ali no banco e tal, ou que estavam ali ocupando ali de alguma forma. Geralmente elas ficavam por minutos ali. E a gente nunca fica muito tempo assim sentado observando dessa forma, então foi um exercício bem legal também de pensar o espaço, né? A gente tava ali olhando as pessoas, mas é uma forma da gente pensar o espaço, né? Então foi muito doido. Tinha 2 pessoas que se encontraram para conversar e uma delas estava levando as tartarugas para passear numa bolsa, assim, dessas de carregar pet, 2 tartarugas, e aí ela colocava no canteiro, deixava as tartarugas ali, ficava conversando. E depois ela recolheu as tartarugas e foi pra casa. Eu achei muito doido isso. Aí tem o segurança do espaço, que era ali a oficina Oswald de Andrade, as outras pessoas que também estavam desenhando, pessoas que moram ali no bairro que marcam de encontrar com outras pessoas, enfim. Então, elas foram feitas assim de tamanho bem pequeno, esses desenhos eles têm tipo 4 centímetros em média, tirando essas 2 pessoas da tartaruga, que foram as primeiras que eu desenhei, que eram um pouquinho maiores, elas têm 8 centímetros mais ou menos de altura. Então, foi um exercício bem legal, couberam todos numa folha A4 de papel cartão, e é muito interessante a gente pensar no pequeno também, desenhar assim, desenhos pequenininhos, e porque a gente dá conta rápido deles e a gente consegue mudar para outros, né? Então, essa relação do desenho com a dimensão dele é algo bem interessante de exercitar. Então, de alguma forma, além de ser um desenho de observação e estar ali registrado as coisas que eu vi, esse desenho, essa série também fala sobre a nossa relação dimensional com o desenho, né? Vejo em você uma alegria imensa. Everybody can express myself.
Como é linda, só agora você está bastante. You're gonna be always here. O último é uma ilustração avulsa, né, que eu fiz de aquarela, álcool e giz pastel e lápis carvão. Então, eu não racionalizei muito para fazer, mas teve, acho que, muito das coisas que eu estava absorvendo na época que eu fiz, que faz uns 2 meses, mais ou menos. Tanto de coisas que eu estava lendo por conta da faculdade, né, sobre períodos históricos, as mudanças que aconteceram no mundo das artes do século XIX para cá, com o processo de industrialização e como elas estavam sendo registradas pelos artistas da época, e também como elas têm acontecido agora, sobretudo agora com a pandemia, onde tudo tem mudado, né, ou como que a gente está hiperconectado, como que as redes sociais espetacularizam as coisas e como que o artista tá sobrevivendo, muitos, né, com lives, com posts, com coisas das redes sociais, né, a gente está tendo que se adaptar a isso, diante de um cenário catastrófico e trágico, né. Então, como que as pessoas registravam as caveiras antes, né, com aquele princípio do memento mori, né, do lembrar que você vai morrer, isso ressignificar o seu presente, você pensar em como você vai viver hoje, o hoje, né, daquela época, e como que a gente está, a eminência, né, da tragédia, significam a nossa forma de viver hoje diferente, né? Como que a gente está vivendo diante disso, né? E, enfim, essa loucura toda. Então, mas acho que eu vi isso um pouco depois que eu fiz o desenho, assim. Foi a minha forma de interpretar ele, mas não foi planejado para passar nenhuma mensagem nesse sentido. Eu só fui fazendo, procurando referências ali, e jogando e fazendo, e foi sobre esse desenho de giz pastel, que tem essas figurações, foi feito sobre um fundo que já era abstrato ali, de aquarela, né,
com álcool, que eu ia passando aquarela e pingando gotinhas de álcool, e ele dá um efeito de repulsa, assim, com a tinta e tal. E acho que basicamente isso. Espero que vocês gostem da série. Espero que eu consiga estar presente hoje e agora, enquanto vocês veem. Mas, de qualquer forma, eu agradeço o convite do festival, que vocês prestigiem o restante dos conteúdos do festival, porque ele está muito interessante, né? Com muito trabalho incrível, com uma proposta super legal. Eu gostei muito de participar. No mais, fiquem bem na medida do possível, se cuidem e é isso. Obrigada. Alô, alô, som. Teste, 1, 2, 3, testando. Descambou, festival multicultural, que acredita na cultura de escambo e na possibilidade interativa de trocas e parcerias que incentivem a economia colaborativa. A primeira edição é financiada pelo edital PROFAC, Mostras e